Bom dia, irmãos, amigos, familiares, aqueles que me ouvem. Deus os abençoe. Tenham um dia de paz, de serenidade. Hoje, 24 de julho de 2020. O ser humano, o mundo, está mergulhado em trevas. Por que mergulhado em trevas? Discórdias, guerras, traições, contradições, vaidade, lascívia, promiscuidade, prostituição, mentira, ideologias, fantasias. Quer dizer, tudo isso aí envolve o ser humano e ele está em trevas, assim, e que é um caos. Mas que tipo de caos e trevas eu estou falando? Em trevas espirituais. O problema do mundo é espiritual. Nada além disso. Eu vou ler um texto aqui para me basear para falar sobre isso. É Romanos 1, 18 a 22. Eu vou até o 23. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homens corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Eu fui até o verso 25. A Escritura mostra os homens, ou ela mostra aos homens, melhor expressando, que mesmo que tenham diante de si recursos para conhecer a Deus, decaíram, não demonstrando humildade, nem reconhecendo a glória de Deus e a majestade do Criador. O Deus Pai se revelou aos homens, contudo não o reconheceram. Neste contexto, a palavra de Deus afirma que não há desculpas, ela usa a palavra indesculpáveis, porque o que foi revelado do Senhor é suficiente para alcançar o conhecimento de Deus. Problemas clamam por soluções. Soluções têm de ser satisfatórias. Nós estamos vendo aqui, nesta época de pandemia, todos reclamando por soluções, querendo soluções para o problema. E nós vemos aí tantas soluções insatisfatórias, né? Tantas decisões insatisfatórias. Então, os problemas de magna importância são os espirituais. Eles precisam de
respostas objetivas e corretas. Dentre todas as respostas que se dão aos problemas espirituais, algumas são inúteis e até mesmo prejudiciais. Afastam ainda mais o ser humano de Deus, dando a aparência de que ele está com Deus. Para os problemas espirituais, há somente uma crença. E esta não é fundamentada em homens, nas codificações religiosas que os homens criaram, seja de qual ordem for. Pois a única verdade é o Senhor Jesus. E tudo que ele prognosticou aconteceu, está se cumprindo e se cumprirá. Portanto, para o homem sair da mentira e ir para a verdade, só há um caminho, a própria verdade, ou seja, o Senhor Jesus. Tudo o que ele relatou está acontecendo e é a pura verdade. E por isso ele pôde se declarar como sendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem mim ninguém vai conhecer o Pai. Está lá em João 14, 6. Então, ele é a verdade que liberta de muitas fantasias religiosas, de muitas mentiras que parecem verdade, e leva o ser humano para uma realidade eterna, fazendo com que as coisas efêmeras sejam desprezadas, tais como as vãs filosofias, as vãs crenças, os bens passageiros, e torna o orgulho em humildade. Mata o Deus humano, este eu altivo, orgulhoso, que está dentro de cada um, e traz a alegria de pertencer ao verdadeiro Deus. Jesus é o único que pode trazer a paz entre o Criador e a criatura, cuja reconciliação abre os olhos mergulhados na mentira para vislumbrarem abertos a verdade divina. Fora de Jesus, tudo é loucura, tudo é obscuridão. Toda a realidade espiritual é escondida. Só em Jesus a verdade. Só em Jesus a verdade espiritual é revelada. Portanto, somente reconhecendo-se separado de Deus pelo pecado e contemplando a justa e plena justiça divina e arrependendo-se de ser pecador, é que o ser humano se encontra com a verdade eterna. Aí ele deixa de servir a criatura para servir ao Criador. Ele olha a Deus como a verdade que suplanta a mentira, ele não transforma a verdade em mentira. Ele passa a adorar não a criatura, mas a Deus, o vivo e verdadeiro. Portanto, só desta forma ele pode encontrar a reconciliação com Jesus. E aí sim, não vai se tornar altivo porque está enxergando o mundo como ele é e acusando as pessoas. Não, ele vai se tornar humilde. Ele vai se tornar humilde. Ele não vai ser empafioso como o pavão quando abre todas aquelas asas, fica aquela empáfia. Não, ele vai se tornar humilde. Ele vai reconhecer que ele necessita da misericórdia de Deus em todos os momentos de sua vida e especialmente para a salvação. Ele vai deixar de ser discordante, mas vai ser compreensivo, vai ser tolerante e vai passar a interceder junto a Deus pelos pecadores, pelos que estão separados. Vai interceder junto a Deus por aqueles que estão fraquejando na fé. Vai interceder junto a Deus pelos enfermos.
pelos desempregados, pelos governantes, porque agora ele tem a verdade e ele conhece a mentira. Então, ele quer, com seu coração cheio de amor, que todos venham para a verdade e tenham a vida eterna. Pense nisso, medite. Deus te abençoe.